Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Bom dia, professor Alberto do Amaral. Na semana passada, o Tribunal Penal Internacional solicitou mandatos de prisão contra o primeiro-ministro de Israel e seu ministro de Defesa sobre as acusações de crimes de guerra e crime contra a humanidade em Gaza, e também contra 3 líderes do Hamas. Professor, o que representa essa ação do Tribunal Penal Internacional? Essa ação do Tribunal Penal Internacional, Cinderela e ouvintes da Rádio USP, é uma ação muito mais simbólica e tem pouco efeito prático. Porque Israel não reconheceu a competência obrigatória do Tribunal Penal Internacional em relação a quaisquer crimes praticados pelo exército israelense, e nem a Palestina é um Estado. O governo do Hamas não é um governo de um Estado e, portanto, não há aqui possibilidade de se efetuar, na prática, a prisão de membros do Hamas e que possam ser conduzidos a um julgamento internacional. E, além disso, há um outro importante efeito, que é o fato de que haveria necessidade de uma força coercitiva para conduzir o primeiro-ministro israelense, ministro da Defesa, no caso de Israel, e os membros do Hamas ao Tribunal Penal Internacional, e não existe nenhuma instância capaz de fazer isso do ponto de vista internacional. Ninguém pensa, por exemplo, na violação da soberania israelense, num ato de força contra Israel, que significaria um conflito armado de grandes proporções. E isso está no momento e mesmo em outras circunstâncias completamente afastado. Professor, como entender o papel do Tribunal Penal Internacional, então? O Tribunal Penal Internacional expressa a ideia de que existem violações, crimes internacionais que são extremamente graves, que precisam ser apuradas e, consequentemente, punidas. O Tribunal Penal Internacional se destina a julgar os crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de agressão. Esses foram considerados valores extremamente importantes a serem protegidos pela comunidade internacional e que o Tribunal Penal Internacional visa a resguardar. Algumas iniciativas foram feitas no passado de se criar uma instância desse tipo, o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas essas foram consideradas iniciativas dos vencedores do conflito e, portanto, iniciativas que levavam a uma fragilidade dessas cortes, porque foram cortes consideradas parciais. 2 outras instâncias foram criadas na década de 90, o Tribunal para Ruanda e o Tribunal para a Antiga Iugoslávia. Em Ruanda e na Antiga Iugoslávia houve conflitos de grandes proporções, genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, que precisavam ser punidos. Mas foram instâncias criadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e que tiveram existência durante um curto espaço de tempo. Hoje o Tribunal Penal Internacional é uma corte permanente, é uma corte imparcial e é uma corte que julga crimes após a constatação de que esses crimes não foram devidamente julgados pelos tribunais nacionais. Mas há uma fragilidade, porque o Tribunal Penal Internacional precisa contar com a cooperação dos Estados partes. Se não houver cooperação, não existe possibilidade do Tribunal Penal Internacional agir para a punição dos crimes perpetrados. Até agora, o Tribunal Penal Internacional agiu apenas para punir circunstâncias muito específicas, mas não conseguiu sequer prender e levar a julgamento o ex-presidente do Sudão, Omar al-Bashir. Obrigada, professor. Até a próxima coluna. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Alberto do Amaral para a Rádio USP. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.